Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kalil e estamos à luz do fogo para conversas que são como as chamas, aquecem, iluminam e nos conectam. Boreal Mystic, um espaço de encontros, novidades, conexões e uma comunidade que cresce junto. Que as auroras lhe acompanhem. Você já faz parte da comunidade Boreal Mystic? No site o cadastro é gratuito. Você recebe novidades e acumula pontos, que se transformam em descontos com os nossos parceiros e anunciantes. É só apontar a câmera para o QR Code que aparece na tela. Deixa o like, compartilha e acompanha a gente nas redes sociais. No episódio de hoje nós estamos com a Thaís Kozak, mestre em runas, num bate-papo sobre runas além de símbolos, como elas podem ser utilizadas para que a gente tenha uma vida melhor, com mais sabedoria. Então, Thaís, fica à vontade, se apresenta para quem não te conhece e fala um pouco sobre você. Bom, gente, eu sou a Thaís, eu trabalho com runas desde os meus 16 anos, então é mais da metade da minha vida agora. As runas se apresentaram para mim, eu estava em desenvolvimento na Umbanda. A minha família sempre foi ligada com a espiritualidade, eu cresci no meio da espiritualidade, mas quando eu estava no meu desenvolvimento, eu comecei a sonhar com as runas. E eu não sabia da onde que vinha, não sabia o que era. Eu até brinco que os nórdicos me sequestraram, porque não tinha essa egrégora. E de repente eu estava sonhando, eu comecei a pesquisar, eu falei, são runas, né? O que mais são das runas? E na época eu não tinha onde pesquisar, então eu ficava lendo o PDF da USP. Eu começava a ler sobre os povos antigos, então eu gosto muito dos celtas também, porque tem essa parte nórdica também, né? Eles se espalharam ali, então é uma coisa, por mais que seja separado, é uma coisa que você, quando você para pra olhar, tem algumas semelhanças. Então eu sempre tive uma atração a mais por esse lado. E eu comecei então a pesquisar. Demorou um pouquinho para eu me soltar no sentido de atender, falar com o público, porque como veio uma coisa muito intuitiva de início, eu tinha um certo receio, tipo, será que isso é meu, é espiritual ou é um delírio? Então eu ficava muito nessa insegurança, porque eu tinha 15 para 16 anos quando isso começou. Eu não tinha uma orientação assim para falar, não, isso são runas, é o antigo alfabeto nórdico e é usado como oráculo. Não tinha ninguém para me falar isso. Então, para mim, foi bem assim, surreal. O tempo foi passando, eu fui fazendo cursos, eu fui me. Mas foi até engraçado, porque quando eu fui fazer curso, eu aprendi técnicas de tiragem oracular. Porque o significado, a vivência das runas eu já tive, porque parece que é uma coisa que veio comigo, né? É uma coisa que veio de alma. Então eu bato o olho, às vezes a gente tá andando na rua e eu vejo uma runa do nada. Então, é uma coisa assim que você acaba vivendo. Eu dou curso também, né? E é uma coisa que eu tento passar para os meus alunos, eles vivenciarem, sentir a runa, né, no dia a dia, para você conseguir interpretar melhor. Porque uma runa tem mais de 48 significados. Então, a gente precisa ver o que que ela tá querendo dizer, o que que ela tá passando pra gente. Isso que você comentou de um idioma, né? Quando a gente está aprendendo um idioma novo, a gente também tem essa dificuldade, né, de entender como ele encaixa na nossa vida, e você está explicando que isso é natural com uma pessoa que fala português e está vivenciando a cultura inglesa, a cultura espanhola, ela vai começar a ver aquilo ali no dia a dia dela como uma coisa natural, não é mais algo que está sendo inserido ali à força. Para você foi um processo natural, como aprender de fato o idioma, né? Foi exatamente isso. Foi como se tivessem colocado um idioma novo lá e eu comecei a aprender. Essa Caramba. é a mesma sensação. Nossa, e antes a gente estava até conversando e você estava explicando que as runas têm o lado oracular, mas também tem o lado mágico. Como que foi esse processo de descobrimento das runas, além da simbologia dela? Como que foi esse processo ao longo desses anos? Foi mais uma questão de conhecimento, de aprofundar, né, os estudos. Porque muita gente não sabe, mas existia os nórdicos que eram xamãs. Então tinha xamanismo nórdico. E as runas, né, elas são representadas na magia como Seidir e Gaudir. Então, tem essa parte que é mais cantada, mais pela voz, e tem também a parte que são os Galdastrafirs, que já são
ou pode ser uma junção de runas, ou já são sigilos islandeses já feitos anteriormente. Então, assim, peraí, como que eu vou te explicar isso? Como que eu De início, quando eu comecei a pesquisar, quando eu comecei a me aprofundar, né, nesses estudos, é tudo muito estudo, tá? Porque o que eu trabalho hoje nessa parte de magia das runas é mais na parte de Bind Runes. As Bind Runes são junções de runas para um determinado propósito. E isso eu quebrei muito a cabeça, porque um risquinho errado a gente faz todo sentido às vezes dá errado. É uma responsabilidade muito grande. É uma coisa até que eu vejo na internet, muitas pessoas fazem uma coisa aleatória, dão nomes aleatórios, funções aleatórias que não existem, e isso se propaga e perde assim a essência do que é, né? Então, tem que ter muita responsabilidade para criar. E tem que ter muito estudo também, porque um risquinho errado você pode prejudicar ao invés de ajudar. E serve para todas as áreas. A gente consegue direcionar para tudo através de duas ou mais runas. E vindo de um contexto europeu onde teve uma grande quantidade de culturas apagadas, né? Isso chegar até o nosso acesso hoje com a internet é um privilégio e tanto, né? Porque assim, sobreviveu a tantos processos e hoje tem esse processo de resgate dessa cultura e infelizmente acaba se propagando às vezes um conteúdo que se distorce na metade do caminho, ele chega completamente errado no final, né? E essa questão da responsabilidade é muito assim deturpado pela necessidade, né? A pessoa quer tanto chegar a um determinado objetivo ou atingir um resultado que às vezes acaba mudando o viés daquilo que ela quer, né? Exato, é bem complicado isso. Ainda mais que quando a gente cria algo assim, a gente tem que ter em mente que é uma pessoa que vai utilizar. Então, né, como que eu comentei com você, eu me sinto uma mensageira. Então, eu preciso passar coisas positivas para as pessoas. Quando eu vejo alguma coisa que pode prejudicar, eu já fico até travada. Eu falo, meu Deus, o que que vai acontecer? Porque eu tenho esse senso de responsabilidade muito alto em mim. Eu levo isso muito a sério, né? Eu acho que é por isso que eu sempre fui muito abençoada pelos deuses, porque eu faço as coisas muito sérias, eu sou muito correta com essa parte espiritual. Muito. E eu cobro, até comentei, eu cobro muito estudo dos meus alunos. Porque a gente precisa ter uma base. Muita coisa é intuitiva, muita coisa é espiritualidade, mas nós precisamos. Hoje em dia, tem muito livro bom que a gente pode parar para estudar. Então, assim, a gente precisa ter essa base também cultural, não só espiritual. E saber utilizar as runas e ter o dom para atender as pessoas nos seus momentos de dúvida, dificuldade, de vontade, são dois estudos completamente diferentes, né? Às vezes a pessoa ela consegue ler muito bem, mas ela não consegue ter esse senso de responsabilidade. Ela só quer ajudar a pessoa e nem pensa se isso vai ter alguma consequência, né? Exatamente. Tem exatamente isso que você falou. Tem essa parte, né, de ajudar e tem a parte de a gente aprender, né, essa parte cultural. E eu também falo, eu não sou psicóloga, mas às vezes a gente tem que ser um pouquinho para escutar o que a pessoa tá falando e entender o que ela tá trazendo, porque muitas vezes quando a pessoa chega até mim, ela já tá numa situação muito vulnerável. Eu não atendo pessoas que estão, tipo, no ápice. Claro, atendo sim, mas não é o meu maior público. Que as pessoas estão prosperando muito. Geralmente é problema, ou é problema emocional. Alguma coisa que eu reparo muito. Quem é mais abundante financeiramente tem mais problema emocional. Aí quer vir nessa parte de saber de amor, de um companheirismo, de uma amizade, que não tem, se sente sozinha, não tem, às vezes não tem nem família perto. Mas é rica na parte de finanças. Do outro lado, eu também tenho as pessoas que correm atrás do financeiro, mas são ricas em companheirismo, em família, sabe, em amor mesmo. Então, às vezes, eu tenho os dois lados da moeda que eu atendo no mesmo dia. É uma coisa doida, assim, como a espiritualidade é e como é para cada pessoa, né? A perspectiva de vida de cada um é muito diferente. É engraçado que a gente está sempre tentando preencher algum vazio, algum existencial, algum sonho a se realizar e sempre comparando, né? Nossa, o outro tem tanto, eu queria ter tanto e não enxerga que talvez você tem
uma rede de apoio, que hoje em dia é muito importante na correria que a gente tem, né, na vida que a gente leva. De repente você tem ali um companheiro do seu dia a dia ali, um sócio, uma família que te apoia naquilo que você quer, mas você só olha aquilo de fato que te falta, né? É exatamente isso. E as pessoas sempre estão buscando preencher esse vazio. E muitas vezes usam o oráculo, né? Às vezes até as magias para tentar alcançar. Aí é onde eu entro, onde eu posso ser útil para a pessoa. E a gente tem a percepção das runas apenas como um oráculo. Ah, eu tô perdido, eu vou ali, vou pegar uma mensagem ali que vai me dar um chacoalhão, um tapa na cara. Mas e esse lado da magia, da ritualística com as runas? Como que ele funciona? Eu vou explicar mais ou menos como funciona. Eu vou te dar um exemplo de como eu faço os rituais. Por exemplo, não vou usar um caso. Eu vou usar um caso mais geral para. Eu vou usar o que mais sai. Geralmente é amor e financeiro. Geralmente é mais financeiro do que amor. Financeiro. Ai, Thaís, a minha empresa não tá muito legal, né? A gente viu nas runas que as runas eu consigo ver prazo, né? Então tem hora que aparece lá que 4 semanas, 4 meses. Então, dependendo da runa, tem um prazo diferente. Ah, Thaís, vai melhorar minha situação só daqui 4 meses, mas tem alguma coisa que a gente possa fazer para andar mais rápido? Aí eu olho nas runas para ver se tem caminho aberto para a gente fazer alguma magia. Se tiver, a gente começa a direcionar. Aí como que funciona esse processo? Eu pego a queixa da pessoa, no caso é o financeiro que está demorando, então eu começo a utilizar runas que vão trazer isso um pouco mais rápido. Então eu uso o Mativaz, que vai dar esse direcionamento, a Raido e Evas, que vão trazer esse movimento. Eu coloco muito movimento dentro da magia para que as coisas andem. Já e para Ferru, para Souelo, para trazer o brilho, para trazer riqueza, a prosperidade. Então, assim, esse funciona basicamente é o processo. Eu escrevo a lápis, né? Na verdade, grafite, porque depois eu queimo, né? Então eu transmuto. E que se a gente faz a tinta derrete. E o grafite queima junto com o papel. Então eu faço tudo a grafite e uso algumas ervas, alguns óleos para potencializar, dependendo do que foi pedido. Eu tenho tô até aqui do lado. É um móvel que ele tá cheio de vela, tá cheio de erva. Então eu tenho tudo separadinho para cada coisa. Tenho óleos que eu faço em épocas do ano diferente para usar o ano inteiro, né? Mas para numa lua X, num momento específico, para que tenha uma potencialização maior. Também gosto de usar a energia da lua para potencializar os rituais. Então, para fazer magia comigo, funciona assim. Eu pego a queixa e já tento transmutar numa Bind Rune. Às vezes eu uso um Galdastrafir, né? Que é um que tem no Galdrabok, são sigilos islandeses já pronto, então eu já coloco às vezes no meio para dar uma potencializada também. Então depende, cada caso é um caso, mas geralmente é assim que funciona. E o conhecimento ajuda porque você já tem toda a cultura de base da magia natural, funcionalidade das ervas, então você vai agregando toda essa cultura, né? E aí você vai combinando isso para tornar todo o processo mais forte para a pessoa, né? E na magia a gente entende que tem essa contraparte. As pessoas, quando fazem esse rito com as runas, elas entendem que elas também têm que contribuir, tem que fazer a contraparte delas. Ela não pode pedir para você ficar ali parado esperando o amor da vida, esperando o dinheiro cair na conta. Vai surgir um Pix misterioso na sua conta. Fizeram o Pix errado aqui para mim. Não, eu sempre deixo isso muito claro para quem vem conversar comigo. Tem que ser uma via de mão dupla. Eu envio a energia, mas não dá pra pessoa ficar parada esperando cair do céu. Ela vai ter que correr atrás. Na parte financeira, a gente já entende que é pra ir trabalhar, fazer parcerias, pra movimentar isso. Agora, na parte emocional, às vezes a pessoa se sente um pouco mais travada, porque às vezes não é alguém específico, às vezes a pessoa não tem ninguém. Mas aí a pessoa não quer sair de casa, tudo bem, instala pelo menos um aplicativo, vai conhecendo gente, vai movimentando. É necessário, porque a pessoa não vai cair literalmente do telhado, sabe?
pra ela conhecer. Às vezes tem ali a energia, mas a pessoa tá se privando. Então a pessoa tem que se permitir também. Então eu sempre deixo isso muito claro, é uma via de mão dupla. A gente vai fazer, quando a gente fizer, é o momento ideal para você correr atrás. Porque os campos vão estar abertos, aquela energia tá fluindo e você precisa, né, entrar nesse ritmo para que as coisas fluam. Os clientes que entendem isso, ó, prosperam de diversas formas. Muito. É muito bom. E essa contraparte, quando a gente tem a questão da ação da pessoa, né? As energias fluem como um rio e aí tudo flui muito bem. E quando a pessoa ela não faz isso, é nítido, a pessoa se frustra. E quando essas ações elas são limitadas, no caso, por exemplo, a pessoa está com um problema emocional, ela pede ajuda, ele faz esses ritos, a pessoa consegue pequenas melhoras, ela não está passando por um processo legal, ela está fazendo aquele acompanhamento do terapeuta porque é necessário, mas está ali pedindo ajuda. O pouco que ela faz ali, que ela consegue fazer, de alguma forma ajuda ela a melhorar um pouco a energia dela, sair de um momento de tristeza, de uma situação ruim. Ajuda, mas aí eu já oriento, né? Outro tipo de ritual. Não fazer para terceiros, mas fazer para ela mesma. Então, assim, a gente consegue manipular a própria energia dela também. Lógico, muitas vezes eu falo, às vezes você tem que fazer mesmo acompanhamento psicológico, às vezes psiquiátrico, porque necessita, às vezes, na parte química do nosso corpo, precisa de um medicamento que pode estar faltando, algum hormônio. Então, assim, tem que ter um equilíbrio. A parte emocional, a gente consegue também lidar. Às vezes a pessoa não consegue se olhar no espelho. Então, o que vai fazer? Vai fazer algum ritual de autoestima para ela conseguir começar a se olhar, para ela conseguir, sabe, se aceitar. Às vezes tem alguma coisa que ela não goste e começa a trabalhar isso. Se não gosta, tem como mudar? Começa a correr atrás para mudar. Não tem como? Começa a se amar. Então, assim, a gente consegue direcionar essa energia. Mas quando a pessoa chega já com esses tipos de situação, a gente direciona esse tipo de ritual para ela começar a se mudar o próprio olhar de como ela se olha, né? Tem até uma runa que a gente usa bastante, que é a Manás, né? Que quando você vê, ela é como se fosse um de frente pro outro, assim. A gente usa essa, que é o interpessoal, a maneira que ela olha para si, ou olha para os outros. Então a gente usa muito essa runa para fazer esse tipo de trabalho. E depois, quando ela já estiver se sentindo melhor, a gente corre atrás do financeiro, corre atrás da parte emocional com outras pessoas, mas é essencial que a pessoa esteja se sentindo bem consigo mesma. Esse processo de olhar para si às vezes é um pouco chocante, né? Porque às vezes a pessoa chega com uma reclamação e aí quando você olha ali, na verdade o problema dela é outro, né? E às vezes eu chegar para você e falar assim, ó, você não tá ganhando dinheiro por sua causa, você tá infeliz por sua causa e o processo precisa começar por você. A pessoa fala assim, mas por que não? Porque você é a pessoa mais importante disso tudo, né? A pessoa mais importante da sua vida é você. Sim, tem muitas vezes pessoas que. Não, muitas vezes não, mas já aconteceu da pessoa vir com essa queixa e achar que a gente vai fazer um milagre, né? Não tem como fazer, porque a pessoa tem que ter a atitude, a pessoa que tem que ter esse primeiro passo. Eu posso estar aqui, vou ajudar, vou apoiar em tudo que precisar, mas esse primeiro passo quem tem que dar é a pessoa. E eu sempre deixo as coisas muito claras, eu explico como que vai funcionar, como que vai deixar de funcionar, o caminho que vai, sabe, exatamente o passo a passo, para que não tenha nenhuma frustração. Eu não gosto, sabe? Eu me sinto mal quando a pessoa se frustra com o meu trabalho, por mais que às vezes a culpa não seja minha. Eu não gosto. Então eu sempre faço o máximo para que a pessoa compreenda e tente ajudar também a se ajudar. Não adianta a pessoa vir com essa visão bonitinha que a vida é bela e que tudo vai fluir bem, ou que é uma magia natural. Não, é algo que realmente é uma responsabilidade. Você deseja isso para sua vida e você tem que arcar com as consequências disso também, né? Exatamente. Por mais que muitas vezes essas coisas a gente não interfira no livre-arbítrio e é uma coisa que vai impulsionar pro positivo, a gente tem responsabilidade nisso que a gente está fazendo. Tanto eu quanto a pessoa que pediu. Então, magia é uma coisa que tem que ter muita responsabilidade. Por isso que eu falei lá no início. É uma coisa que precisa ser, tem que ser feita por pessoas sérias e pessoas que
tentem entender. Não, eu já recusei muito cliente que chega do nada, aí eu quero acabar com a vida com fulano. Aí, primeiro, você acha mesmo que tem que mudar o fulano ou é acabar com a vida do fulano ou você tem que mudar o seu pensamento? Então, diz mais o pensamento dela, né, sobre o que ela tá falando. Eu consigo ver o que ela, a pessoa em si, do que fulano que acabou prejudicando ela de alguma forma. Então, eu sempre tento direcionar as pessoas para olhar para si, para conseguir essa evolução. E todo processo tem o lado positivo e o lado negativo. E quando, de repente, a consulente chega para você, você passa esse processo, a pessoa começa a se olhar melhor, começa a evoluir e ela começa a se perceber de um ambiente tóxico, né? De repente, um relacionamento que está sendo tóxico, prejudicial, o ambiente, a carreira, como lidar com esse processo, né? Porque aí essa evolução ela vai vir como uma manada derrubando tudo, né? Como que funciona essa parte de lidar com essas consequências? Eu acho que essa é a melhor parte, porque ela já tá vendo o que tá fazendo mal. Então não é só ela ficou adoecida por uma situação X. Então o relacionamento é tóxico, vamos começar a trabalhar para você se livrar disso. Ninguém precisa de ninguém âncora para afundar. Você tá num ambiente ruim no trabalho? Vamos tentar ver uma outra perspectiva, um outro trabalho. Quer mudar de carreira? Muda, você é jovem, sabe? Então, quando começa a identificar os problemas, aí é que a mágica funciona mesmo. Porque o principal mesmo é a pessoa se curar. Porque dali, o resto. Eu não tô falando que sair de um relacionamento abusivo é fácil, ou que mudar as situações sejam fáceis. Mas a pessoa entender que ela não é o problema, que a pessoa que muitas vezes chega pensando, às vezes, em tirar a própria vida, vê que não é ela o problema, que ela tá vendo uma luz no fim do túnel, é uma conquista gigante. E o resto acontece. Às vezes demora. Eu tenho cliente que demorou mais de 2 anos para sair do relacionamento abusivo, para conseguir se posicionar. Que foi uma sequência de rituais, assim, ó, por 2 anos, pra gente conseguir trabalhar. E recentemente ela falou: Thaís, eu consegui me livrar dele. Ele saiu de casa. Eu falei, eu tô muito orgulhosa. E outra perspectiva pra ela, sabe? Agora ela já tá pensando em conhecer depois outras pessoas. E uma pessoa que tava querendo, sabe, dar um fim em si. Então, assim, é uma conquista. Quando a pessoa chega e consegue identificar que não tá legal, o que não tá legal na vida dela, eu acho isso o máximo, porque a gente vai trabalhar ali em cima daquilo. Fica mais fácil ela identificar e falar, não é isso que eu quero pra mim. Porque quando ela aceita, ela é permissiva, a gente aceita o que acha merecer. Quando ela vê que não merece aquilo, acabou. Aquilo transforma e tudo flui muito mais fácil. E a vida transforma. Então, é uma sequência de mudança e vem uma transformação seguida da outra. Isso é maravilhoso. Eu amo. Você foi falando, pode parecer um problema assim, mas eu acho que é a solução. As pessoas conseguirem ter essa noção. E infelizmente algumas situações que a gente se permite, elas são passadas de geração após geração, que você é obrigado a dizer amém a tudo, que você é obrigado a passar por determinadas situações porque você tem que, e você trazer que a pessoa ela tem o direito da escolha, ela pode optar, dar uma independência e um poder que tem alguém falando para ela trabalhou por 2 anos, às vezes por um processo que ela foi ensinada a vida inteira, né? Exatamente. Então, você tá abrindo a janela para uma nova vida, né? A pessoa ela já sai diferente a cada processo. Ela não é mais a mesma pessoa que iniciou, né? Exatamente, exatamente. E eu gosto de acompanhar isso, sabe? Aí você acaba até criando um certo tipo de amizade com elas, porque você acaba torcendo tanto pra pessoa, né? Que você acaba fazendo parte da vida dela de uma forma ou não. Porque você tá dando uma ajuda, você tá empurrando ela pra sair do buraco. E quando ela sai, é muito bom. É muito bom mesmo. E você entende que a cada processo é uma pessoa diferente que você também tá descobrindo, né? Ela não é a mesma pessoa que chegou com o problema ali. Exatamente. O querer da pessoa muda. Essa pessoa, quando chegou até mim, eu tô citando ela porque foi o caso mais recente. Ela queria resgatar o casamento. Ela queria alguma forma de que ele parasse de trair, que ele parasse de mentir, que ele voltasse pra casa. Que era um relacionamento de 10 anos que tava assim.
E ele tinha outra pessoa e ela falou, então, fulana, vamos respirar, vamos começar a trabalhar aqui, né? Você acha que isso tá legal? Eu quero lutar pelo meu casamento. Então tá, vamos lutar pelo seu casamento. Mas é isso que tá acontecendo. Sempre muito transparente com tudo. E com o passar do tempo, ela começando a se posicionar, a não aceitando mais as coisas. E quando não aceita, aí a outra pessoa se vitimiza, fala que quer o divórcio, que vai sair de casa. Deixa ele ir. Deixa ele ir. E veja você como você vai ficar com isso. Voltou a trabalhar, se formou num curso que queria fazer. Sabe, a vida prosperando de outras formas. E de repente, quando a pessoa fala, eu não sei se eu quero você, ela fala, mas agora eu que não quero. Pode seguir sua vida. Tô seguindo a minha. Isso é maravilhoso. O jeito que, quando ela chegou a mim, o jeito que ela tava, sabe, refém da situação. E agora, uma outra mulher. Deu pra ver a mulher que ela é hoje. Ela tava totalmente ferida. E chega a casa, assim, muito. E assim, com magia a gente sempre associa essa questão de relacionamento a fazer uma amarração, a prender uma pessoa a outra. E nesse caso, você fez a pessoa em si que queria manter o relacionamento forte. A outra pessoa simplesmente não queria aquela vida e você só mostrou, né? Tem essa questão de não é amarrar, né? Na verdade é dar asas para a pessoa voar. Se ela vai querer continuar junto ou não, foi uma escolha dela, né? Exato, exato. Eu nunca incentivo ninguém a fazer amarração. Porque se chega nesse ponto, já tem alguma coisa que tá errada. E o que tá errado? Às vezes é uma coisa que dá pra resolver, às vezes é uma coisa que não dá. Eu, Thaís, não gosto. Já fiz. Não gosto. Por isso que eu até cobro bem, bem caro, porque não é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu sempre gosto que a pessoa pense por si, veja uma outra perspectiva pra ver se também é aquilo que ela quer. Porque quando a gente tá amarrando uma pessoa, é uma coisa muito séria também. Então é uma coisa assim que voltamos no senso de responsabilidade de novo. Tem que ter responsabilidade pra mexer com a vida das pessoas. Não tem jeito. De repente é uma situação em que a pessoa precisa ali de um amparo, ok, mas essa questão da consciência pesa, ok, mas e quando você faz esses processos ritualísticos, de alguma forma isso resvala em você, volta alguma coisa, isso de alguma forma, esses processos eles refletem em você, seja por experiência, seja questão energética também? Olha, bem difícil alguma coisa voltar, assim. Só se eu tiver num momento muito bad da minha vida, que eu também tenho meus problemas, né? Mas geralmente quando eu tenho esses problemas eu já me afasto, eu não quero trabalhar com a energia de terceiros, né? Dos outros. Eu peço, me dá uns dias, eu não tenho agenda agora. Mas assim, em geral não, porque eu me protejo muito. E depois ano passado eu fiquei gestante, eu me protegi mais, porque já não era só eu que eu tinha que proteger, eu tinha que proteger meu filho. Então eu comecei a me proteger o dobro, o triplo, e até hoje é assim, porque como eu faço os rituais na minha casa, meu filho mora aqui, meus animais moram aqui. Então eu sempre deixo as minhas proteções muito elevadas, porque os animais também são nossos para-raios. Eu não gosto de ver bicho doente. Eu não gosto. Eu me sinto responsável. Quando eu vejo que alguma coisa adoeceu, eu já vejo que alguma coisa está errada. E eu já vou reforçar toda a barreira energética. Mas eu sempre deixo muito separado nos rituais. É a energia de terceiro, de quarto, de quinto. Não é a minha. Eu sou um mensageiro. Só. É bem diferente daquela cultura que a gente vê, né? Que a casa do ferreiro espeta de pau, né? Usar as runas pro seu dia a dia, né? E acho que é o maior exemplo, né? Como você comentou no começo, elas fazem parte do seu dia a dia, né? Você começou a enxergar elas apareceram para você. E como é levar a vida como uma mestre em runas, né? Como que elas se apresentam no dia a dia para você? Às vezes você olha na pessoa e aparece aquela energia, aquela runa na sua mente, fala, nossa, a pessoa tá com esse problema que vou me afastar. Como que é conviver com elas como amigas mesmo, parceiras ali para uma vida melhor? Eu brinco que é como se fosse um anexo do meu corpo, né? Porque eu tenho 2 jogos de runas e eu ando com um na bolsa. Isso faz parte, sim, de mim. E como eu lido, isso é engraçado, porque sempre fez parte da minha vida. Eu não sei nem te explicar direito como que é, porque é uma coisa tão natural pra mim. E, assim, não é nem só com as runas, como médium mesmo. Às vezes não fui com a cara daquela pessoa? Eu tenho muito disso.
E eu não quero ficar perto. Geralmente eu me considero uma pessoa um pouco mais fechada. Eu acho que isso é até culpa das runas também, tá? Porque as runas, elas são um oráculo mais forte, assim, tem uma energia um pouco mais densa. Tanto é que isso até virou um misticismo dentro delas, que só homens trabalhavam com runas, por causa dessa energia delas. Mas não é assim. E eu sempre fui. Eu não falo que eu sou mais masculina, mas eu sou um pouco mais bruta. Eu não sou uma mulher muito delicada. Então, isso faz parte já da minha essência ser um pouco mais assim. Então, assim, quando eu trabalhava com runas, eu também mexia com cavalo. Então, ali era uma energia, assim, de runas e a energia animal, aquela energia vital, assim, muito presente na minha vida. E é uma energia que, particularmente, eu adoro. E aquele boom, assim, aquela explosão, sabe? E isso faz parte. Agora, no dia a dia, quando eu vejo uma pessoa que, sei lá, eu não vou muito com a cara, quando eu fico. É difícil, mas quando eu fico com o pé atrás, já é uma coisinha gritando aqui, eu já não quero, sabe? Eu não quero ficar perto. Eu evito ficar perto, porque eu não quero ter que socializar. Porque eu não sou mal educada, eu converso tudo. E às vezes as pessoas acabam confundindo, quer conversar um pouco mais, se aprofundar, e eu não quero, então eu já prefiro ficar na minha. E é assim que eu me sinto. É como se levantasse uma bandeira vermelha, sabe? Uma red flag, assim, tipo, não quero. Aí eu me tiro de cena, sabe? Fico no bastidor olhando. E é curioso, né, associar essa questão masculina de presença, quando a gente olha em culturas, por exemplo, como a dos ciganos, a presença da mulher forte, que ela é feminina, ela é delicada, mas ela é o arrimo ali, ela que está sustentando, ela que lê os oráculos, ela que dá os direcionamentos, tem a questão das iabás, da cultura africana. Então, ao mesmo tempo que essas culturas são ricas e traz o poder feminino, ali passou por aquele processo europeu de reis, exércitos, passou por um processo de, vamos deixar a mulher ali mais limitada. E não, na verdade, talvez enquanto tinham povos guerreando, as mulheres estavam ali fortes, mantendo toda a estrutura, e infelizmente isso foi apagado, né? São vocês que estavam ali ajudando os vilarejos a prosperar, a trabalhar ali, ensinando, cuidando das crianças, né? Que seriam futuros guerreiros, futuros ali xamãs também. Então, todo esse processo de passar a cultura adiante passa total pela mão de vocês, né? E ver só aquela imagem do poder, e que quando esquece essa parte do zelo, né? Você não precisa ser delicado o tempo todo. Na verdade, a mãe mais dura ali, aquela que puxa a orelha, acaba fazendo filhos melhores, né? Que senão faz um filho mimado, ai, que bonitinho. Não, tem que puxar ali na hora certa, né? Na cultura nórdica também tinham as mulheres. É que assim, não é uma cultura tão conhecida aqui, né? O pessoal vê muitos vikings, mas assim, a gente tinha as volvas. As volvas eram as videntes, né? Tinha os xamãs, tinham homens e as mulheres que eram as volvas, né? Que elas que entravam em êxtase profético para fazer as previsões. Então, assim, a mulher sempre foi muito importante na cultura nórdica também. Desde os primórdios. Mas isso foi criado aqui no Brasil. Isso que eu falei desse misticismo que se criou foi porque algumas mulheres não conseguiam ler as runas, algumas passavam mal lá atrás, isso bem antigamente. Aí que falou-se que era um oráculo masculino. E não tem sentido nenhum, oráculo não tem gênero. Então foi só um misticismo que criou-se e que estamos aqui hoje desmistificando. Isso é muito importante, né? Porque hoje também é uma forma de trabalho, uma forma de independência, né? A gente estava comentando desse processo, às vezes, da pessoa se ver capaz, às vezes ali tá no destino dela, ela tá numa situação que não é confortável, e tá no destino dela ser um oraculista, ele vai trabalhar, vai viver disso. Então é um processo também de descobrimento, hoje é uma profissão, né? Então com a internet ainda permite atender à distância, então a distância não é mais um problema, né? Ter essa percepção da grandiosidade que é o poder das runas é muito importante também para a pessoa dar mais valor, né? Essa responsabilidade, né?
Sim, e assim, a internet chegou para ampliar horizontes, né? Eu já atendi gente de 11 países diferentes, assim. Então é uma coisa bem surreal, que eu nunca imaginei que isso iria acontecer, né? Eu tenho clientes fixas que moram na Austrália, na Irlanda, em Portugal, na Suíça, Suécia. Então, tipo, é uma coisa assim de outra proporção. E eu acho que isso entra também até a espiritualidade vai nos direcionando também as pessoas que precisam da gente, né? Quando era criança, eu não acordei falando, eu vou ser oraculista e vou trabalhar com isso quando eu crescer. Não, meu sonho de infância era ser veterinária. Hoje eu sou veterinária também, mas assim, não é minha ocupação principal. Minha ocupação principal é ser oraculista, é ser magista, é trabalhar com a energia das pessoas. E não é uma coisa que eu penso em abandonar. É uma coisa que eu acho que eu vou estar velhinha e vou estar lá fazendo as coisas, sabe? Então é uma coisa assim que eu acho que já é uma coisa que a gente já tem, né, predestinada para acontecer. Eu acredito muito nessa parte de predestinação. E poder vivenciar isso com pessoas ao redor do mundo também gera uma dúvida. Como que as pessoas de outras culturas elas enxergam os problemas? Porque assim, a gente tem uma visão às vezes muito limitada do Brasil, que só aqui tem problemas, só aqui tem violência, só aqui tem dificuldades financeiras, dificuldades amorosas. Então, como que as runas e os problemas se apresentam para pessoas de outras culturas e até como elas enxergam as runas estando em uma cultura diferente? É engraçado, porque é similar, né? São problemas financeiros e são problemas amorosos. A única coisa que eu não peguei, né, de exterior seriam casos que envolvem violência doméstica, por exemplo. Não chegou isso pra mim ainda das minhas clientes de fora. Mas problemas de finança, querendo buscar uma condição de vida melhor, mudar de trabalho, a parte amorosa também, querendo um relacionamento mais estável, querendo um novo relacionamento. Isso chega. Então, pessoas são pessoas em qualquer continente, porque os problemas base são basicamente os mesmos. Eu só não vi mesmo casos mais extremos que envolvessem violência. Mas de resto, mesma coisa. Todas querem proteção para a família, todas querem prosperar, todas querem amor. Eu acho que isso é unânime no ser humano. E às vezes a gente acha que é alguma questão de contexto cultural. Ah, eu vou mudar de país porque lá a situação tá melhor, lá a vida vai ser melhor. E não, você tá trazendo uma realidade que o seu problema ele vai te acompanhar, não importa onde você for, né? Exatamente. Tenho muita cliente brasileira que mora fora e é exatamente isso. Continuam ralando, tentando conquistar o seu lugar ao sol. Então, independente de onde o sol nasce, se vai ser lá na Europa, lá na Ásia ou aqui no Brasil, é a mesma realidade, assim, no sentido de você ter que batalhar para conseguir as coisas. Nossa, você acha que sair daqui é a resolução para tudo, né? E isso também tem a ver com a cultura que chega para nós, né? Às vezes a gente vê no filme lá, nossa, o país é maravilhoso. A forma como a gente consome conteúdo também impacta, né? A gente às vezes vê a runa como algo mais duro, às vezes a gente vê a cultura nórdica como deuses nórdicos, aquela base da mitologia ali, vai ver o Loki, vai ver o Thor, vai ver o Odin, a Freya, e se limita ao que a cultura pop nos dá, né? Quando nem imagina que tem todo esse outro lado que você comentou das oraculistas. Assim, tem alguma parte dessa mitologia que a gente pode trazer para nossa realidade que a gente nem imagina, que não chega para nós, que tem ensinamentos tão belos quanto a gente tem do Thor, do Odin, que são lições de guerreiros, de deuses que trazem essa visão de um mundo diferente? Olha, tem muita coisa que, assim, a gente tá acostumado a ver muita coisa da Marvel, né? Do Odin daquele, tipo, Loki sendo irmão de Thor, tipo, umas coisas nada a ver. Mas tem ensinamentos muito lindos na cultura nórdica, assim, muito, muito mesmo. Tem o Havamal, né, que são as palavras do Altíssimo, que no Altíssimo, no caso, ele se refere a Odin. E tem trechos muito, muito significativos, muito bonitos, sabe? As próprias lendas que remetem a Odin também são bem legais. Como ele conseguiu a sabedoria, né? Como ele mostra, né, que ele perdeu um olho para ele conseguir a sabedoria, para beber do poço de Mimir.
pra conseguir as runas, ele ficou, sabe, em autoimolação, pendurado com uma lança na costela, sem comer, sem beber por dias. Então, assim, tudo requer um sacrifício. Eu acho que da cultura nórdica, esses são os ensinamentos assim que eu mais gosto, justamente porque mostra essa parte do sacrifício que a gente tem que fazer para conseguir algo que a gente quer muito. Então, nada vem assim de bandeja, a gente tem que se esforçar, né? Então, mas tem inúmeros ensinamentos nórdicos, assim, muito legais nessa parte. É que aqui não temos o hábito, aqui a cultura grega é um pouco mais conhecida, né? Que eu gosto muito também. A Grécia é um local fantástico. Mas eu vou puxar o saco dos nórdicos, porque eu gosto bastante dos ensinamentos que eles trazem também. Esse de Odin, assim, é um dos que eu mais gosto, porque eu vejo como eu lido com as runas, eu tento, né, ter essa sabedoria, ser uma pessoa sábia. Eu acabo me identificando um pouco mais, porque eu às vezes a gente tem um momento de fraqueza e fala, nossa, porque às vezes tudo tá difícil. Mas, claro, eu estou chorando de barriga cheia, porque eu sempre tive tudo que eu quis. A espiritualidade sempre foi muito abençoada comigo. Até o que eu não quis, que eu falo que até o meu filho, que não era algo. Eu tenho um menino lindo e não queria ir, veio, sabe? Eu teria que fazer tratamento para engravidar e ele acabou vindo. E é um menino totalmente saudável, é um menino muito bonito. Então, né, até o que eu não quero, a espiritualidade me manda. Mas sempre tudo que eu quis, eu me esforcei para conseguir. Então, se eu me esforço, eu tenho a recompensa. Isso também vem da espiritualidade nórdica, tá? Eles não tinham muito dogmas, eles não eram muito de fazer cerimônias, mas, lógico, tinha cerimônia para morte, por exemplo, quando a gente vê fazer aquela pilha no barco, né, e tudo mais, no Drakkar. Enfim, tinha algumas cerimônias que eles faziam. Ritual, mas não era uma coisa, não era vou colocar o joelho no chão para rezar e pedir. Não. Era uma oferenda. Eu te dou isso para que você me dê tal coisa. A espiritualidade nórdica basicamente funcionava desse jeito. E é uma coisa que eu trago um pouco comigo na minha espiritualidade também. Eu faço, às vezes eu quero muito alguma coisa, eu vou lá, faço um ritual e eu obtenho. Então é uma coisa que eu trago pra mim, mas eu sempre me esforço também pra conseguir. Não é eu ficar aqui sentado assistindo série que eu vou conseguir as coisas que eu quero. Eu tenho essa noção. Contrasta muito essa realidade com uma visão americana de um super-herói que tem poderes, que salvam o dia, ou até de um santo intercessor que ele vai escutar os seus pedidos e vai falar com Deus que vai agir por você, vai interceder por você naquele momento. Você tá tirando a culpa, a responsabilidade, colocando num terceiro, e aí tem uma cultura que diz que, ó, você vai ter um apoio ali, ele vai te ajudar num momento de dificuldade, mas se não tiver a tua contraparte, que é o essencial, você não chega. É exatamente isso. Isso é uma coisa que eu trago muito em mim e é o que eu tento passar para os meus alunos, para os meus clientes. Não, milagre é lá em Aparecida, lá na frente. Não vai ter aqui. Aqui a gente tem que se mexer para conseguir. Não tem jeito. É complicado quando você vem de uma cultura onde tem isso enraizado, né? E você precisa dar esse choque de realidade na pessoa. É complicado, mas ao mesmo tempo, com todas essas mensagens que o cultura carrega, fica mais fácil de você mostrar para a pessoa que, ó, o meio em que você cresceu, a cultura que você está inserida não te deu base para você valorizar o seu esforço. Que alguém está agindo por você. Você pode mais, né? Às vezes olha assim, nossa, mas você se esforça tanto, isso está enraizado, né? Como você comentou, mais tempo convivendo com essa cultura do que o que você chegou sem ela no mundo, né? É exatamente isso. É exatamente isso. Então, que eu não fui criada, né, dentro da igreja. A minha família sempre foi espírita, sempre foi nessa parte macumbística da coisa. Então, eu sempre tive uma outra visão. E eu acho que a espiritualidade mesmo já me preparou para o meu trabalho atual. Eu acho que é um trabalho já bem anterior, porque é uma coisa bem direcionada. Se eu tivesse sido criada de uma mente mais fechada, talvez hoje eu não estaria aqui onde eu tô.
Então eu acho que uma coisa puxa a outra. Ter essa visão diferenciada ajuda muito na hora do atendimento, né? Facilita que você consiga trazer uma luz para a pessoa, né? E como funciona esse processo de atendimento? Como eu tenho que chegar com uma pergunta, eu posso chegar ali sem saber exatamente o que eu quero, mas eu preciso da sua ajuda. Como que funciona? Olha, das duas formas. Eu lembro até quando eu iniciei meus atendimentos, eu não sabia muito bem como direcionar isso. E hoje é mais natural. Os meus atendimentos funcionam ou por pergunta individual ou por tempo. Eu prefiro tempo porque a gente consegue aprofundar mais em qualquer problema que tiver, né? E muitas vezes a pessoa chega e fala: vê minha energia antes de da gente começar a conversar. Eu falei: claro, né? Isso é uma coisa que eu já faço mesmo. Eu vejo como a pessoa tá ali. Porque, principalmente quando é uma pessoa nova, quando eu não sei pra que veio aquela pessoa. É uma pessoa que tá aqui vindo me testar, é uma pessoa que tá vindo pedir ajuda, é uma pessoa. Como que tá aquela pessoa naquele momento, pra mim conseguir abordar. Então, as Sunas, eu falo que elas são muito intrometidas, elas me contam as coisas sem eu pedir. Então, às vezes, elas mostram que a pessoa tá num momento muito delicado e tá precisando de uma orientação. Então, fala: olha, fulana, não tá muito legal hoje, né? O que tá acontecendo? Sua energia tá assim, assim, assada. Aí ela já começa a desabafar, a falar tudo que tá acontecendo e a gente aprofunda no problema. Como também tem pessoas que falam assim: abre o jogo. E eu vou começar a falar o que tá saindo ali. Aí ela começa a falar também o que tá acontecendo. E geralmente é engraçado, tudo bate. Também tem as pessoas que já chegam: vou passar a lista de perguntas, tá bom? Às vezes a pessoa pega consulta por tempo, mas fez lá 20 perguntas. E manda lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que ela se sente melhor assim. Então eu deixo aberto para como a pessoa quer. Tem pessoa que só quer confirmar uma situação, se sim ou se não. Tem pessoa que chega até pedindo para ver se tá grávida. Aí eu falo: olha, fulana, eu não consigo ver exatamente aqui, mas se tiver energia de criança perto, você tá correndo risco. Então, assim, tem tudo que você pode imaginar aparece pra mim. Mas eu deixo muita pessoa livre pra como ela se sentir mais à vontade na consulta. Porque tem pessoa que quer falar, tem pessoa que é mais reclusa, não quer falar, às vezes tem vergonha. Então, assim, eu deixo em aberto. Eu vou estar ali. Às vezes a pessoa precisa só de ajuda pra formular a pergunta. Fala: então me conta o que você quer perguntar e eu te ajudo a formular a pergunta ideal. Então eu deixo muito aberto. Então, eu ajudo, não tem problema nenhum. E esse processo, né, de começa a jogar os problemas pra fora, né? A pessoa tá ali carregando um balde, você jogou uma gotinha, a pessoa já virou um balde de problemas de você. Então ajuda, né, a pessoa a dar essa destravada, né? Porque tem também esse processo de se abrir, né? De repente, você já tá ali no processo de confiança com a pessoa, você já se consulta, mas, nossa, mas eu vou falar esse problema para ela, será que eu pergunto isso mesmo? Que eu acho que é a grande dúvida, né? Será que eu posso perguntar isso? Né? E dar essa liberdade da pessoa ficar à vontade de perguntar qualquer coisa que ela tem dúvida ali, que ela não tá se sentindo confortável, ajuda aquele problema no íntimo dela a se resolver, né? Ajuda. Por isso que eu falo, não tem restrição de pergunta. Pergunta o que quiser. Eu tenho cliente que vira o ano, ela chega com uma lista de alunos, a lista de chamada para ver qual que vai dar problema com a filha dela durante o ano. Então, eu tenho tudo que você pode imaginar, eu tenho. Então, assim, eu não julgo. Eu sou uma pessoa assim. Qualquer coisa que você falar pra mim, eu já vou ter visto. Então, assim, eu não me surpreendo e também não julgo. Isso é uma visão diferente, né? O que vai me dar problema, né? Assim, na questão oracular, não é será que eu vou ficar rico? Será que eu vou ganhar na Mega Sena? Não, o que vai me trazer problema dessas pessoas que eu vou conviver? O que tem no meu ano? É uma visão diferente também, né? Essa pessoa, ela já tá num processo evolutivo diferente.
Essa pessoa em específica é uma cliente que virou muito amiga minha. E todo ano também a gente faz a previsão. Chega dezembro, eu faço previsão anual do ano seguinte. Então a gente já consegue ver qual mês do ano vai ter um pouco mais de problema, se vai ser financeiro, se vai ser emocional, se vai ser com as crianças, se em que área vai dar problema também, se vai ser no trabalho, se vai ser dentro de casa, se é algum parente que vai dar problema. Então, assim, tem isso também. A gente consegue acessar muita coisa com as runas, muita. Não tem limite. Não tem limite. É isso de pensar fora da caixa do problema e ver elas como um alicerce, um direcionador para a vida. A gente precisa desbloquear essa chave do É. nosso entendimento, né? E é muito bom, porque quando você já tem uma base de um direcionamento maior, você já consegue, se aparecer alguma coisa ali que não tá tão legal, você já consegue se prevenir para evitar que aconteça. Então, assim, é uma bússola. Vai te guiando. E quem tiver sentir esse chamado para se conhecer, para resolver problemas, mas ao mesmo tempo utilizar todo esse processo para que você tenha uma vida melhor dentro daquilo que você almeja, fica o convite para vocês entrarem em contato com a Thaís, passar por todo esse processo, identificar quais são os seus pontos energéticos que não estão legais, pensar fora da caixa, parar de ver ela só como eu vou ficar rico, o meu relacionamento não tá legal, como que as runas podem ajudar você a ter uma vida melhor, mais plena, dentro de uma realidade até que você controla e se sente capaz de viver, né? É exatamente isso. Elas dão muitas possibilidades, muitas. Eu sou muito fã das runas. Eu não tenho nem como falar, eu sou apaixonada por elas. E quem quiser entrar em contato com você, como que as pessoas podem marcar consulta, onde as pessoas te encontram nas redes sociais? Olha, eu uso bastante Instagram. Eu fazia muita live e vídeo no TikTok, mas depois que eu fui mãe, isso foi abolido na minha vida no momento. Pretendo voltar em breve. Mas entra em contato comigo pelo Instagram, tem um link na bio que já direciona pro WhatsApp. Então é bem fácil me achar. É Thaís Rosac. Fiquem o convite, entrem em contato e desbloqueiem essa chavinha para vocês verem que a vida vai muito além disso e tem muito ensinamento, muita cultura e uma sessão de conversa incrível com a Thaís. Muito obrigada, Calil. Obrigado por estar à luz do fogo conosco. Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha e que as auroras te acompanhem.